O verão de 2023 trouxe algo que nenhum arqueólogo jamais havia visto antes. Não foi uma nova escavação, nem um artefato enterrado retirado da terra. O que chegou, em vez disso, foi um resultado, uma saída fria e calculada de um sistema de inteligência artificial que passou semanas fazendo o que nenhuma equipe humana jamais poderia fazer. Ele processou imagens de satélite, levantamentos geológicos, dados astronômicos, registro de textos antigos e modelagem acústica, tudo de uma vez, tudo simultaneamente, mapeando Stonehenge não como o vemos hoje, mas como existiu ao longo de milhares de anos de transformação. Os pesquisadores esperavam padrões. Eles esperavam confirmar o que já acreditavam. O que obtiveram, em vez disso, foi algo que fez vários deles ficarem em silêncio. Stonehenge sempre resistiu à explicação. Isso é parte do que o torna extraordinário. Por séculos, estudiosos pararam em suas bordas e fizeram a mesma pergunta básica: por quê? Por que aqui? Por que essas pedras específicas? Por que essa orientação precisa? E por que um povo sem linguagem escrita, sem ferramentas de metal e sem veículos com rodas investiu o que os pesquisadores estimam ser milhões de horas de trabalho humano coletivo para construir algo tão permanente, tão enorme e tão deliberadamente posicionado? As respostas padrão mudaram com o tempo. Local de enterro, local de ritual, calendário solar, santuário de cura. Cada teoria carrega alguma evidência. Nenhuma carrega o suficiente. Mas a inteligência artificial não lida com teorias como os humanos. Ela não favorece uma explicação porque se encaixa numa narrativa. Ela segue os dados e quando os dados desta análise específica de inteligência artificial retornaram, eles apontaram para algum lugar que a arqueologia mainstream ou ignorou ou evitou discretamente. Apontou para o céu. Não o sol, não a lua. Algo completamente diferente. Para entender por que isso importa, você primeiro precisa entender o que Stonehenge realmente é, não a versão de cartão postal. Não a imagem turística de silhuetas dramáticas contra um céu inglês pálido, mas a realidade completa, em camadas e profundamente estranha do local. O monumento que vemos hoje é apenas a fase final de algo que começou aproximadamente 5.000 anos atrás. A fase 1 não era de pedra. Era uma estrutura de terra circular, um fosso e um banco de terra construída por volta de 3.000 a.C. Dentro dela havia 56 poços, agora chamados de buracos de Aubrey, dispostos em um círculo perfeito. Muitos desses poços continham restos humanos cremados. Este já era um lugar sagrado antes mesmo de uma única pedra ser erguida. Então, por volta de 2.500 a.C., algo mudou. Pedras enormes começaram a chegar. As pedras azuis menores, cada uma pesando até 4 toneladas, foram transportadas das colinas Preseli, no país de Gales, a cerca de 320 quilômetros de distância. As pedras Sarsen maiores, algumas pesando 25 toneladas, foram arrastadas de Marlborough Downs, a 40 quilômetros ao norte. O esforço necessário para isso não era prático. Não era eficiente. Era devocional. Era o ato de uma civilização que acreditava, com absoluta certeza, que o que estavam construindo importava mais do que qualquer outra coisa que pudessem fazer. E, no entanto, eles não deixaram nenhuma explicação. Esse silêncio é o que a inteligência artificial foi projetada para quebrar. O sistema, um programa de modelagem arqueológica em larga escala desenvolvido em colaboração entre universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos, não estava simplesmente olhando para Stonehenge isoladamente. Estava comparando-o, cruzando referências com outros 47 sítios megalíticos em toda a Europa, mapeando cronologias de construção, alinhamentos astronômicos e propriedades acústicas simultaneamente. Só as descobertas acústicas já eram extraordinárias. Os pesquisadores sabiam há muito tempo que Stonehenge, quando completo, teria criado um ambiente sonoro poderoso. Tambores, cânticos, certas frequências tonais, eles teriam ricocheteado e amplificado entre as pedras erguidas de maneiras que os engenheiros de salas de concerto modernas reconheceriam imediatamente. A inteligência artificial confirmou isso, mas também identificou quais frequências específicas eram as mais amplificadas. E essas frequências correspondiam a algo preciso.
Elas correspondiam à frequência de ressonância do corpo humano. Esse detalhe pairou no relatório como uma pedra jogada em águas paradas. A frequência de ressonância do corpo humano, entre 7 e 8 Hz em sua forma mais fundamental, não é um número aleatório. É a frequência na qual os órgãos internos começam a responder, na qual o sistema nervoso se altera, na qual as pessoas, em experimentos modernos controlados, relatam sentimentos de desconforto, admiração, desorientação, em alguns casos, euforia. É a frequência usada hoje em certas práticas de terapia sonora. É também, notavelmente, próxima do que os cientistas chamam de ressonância Schumann, a frequência eletromagnética natural da atmosfera da Terra. Stonehenge, se a modelagem acústica da inteligência artificial estiver correta, não era apenas um lugar que você visitava. Era um lugar que te transformava enquanto você estava dentro dele. Mas essa foi apenas a primeira camada do que a análise descobriu. A segunda descoberta foi astronômica e é aqui que a palavra aterrorizante começa a parecer menos um chamariz e mais uma resposta honesta. Sempre soubemos que Stonehenge está alinhado com o nascer do sol do solstício de verão. Fique no centro no dia mais longo do ano e o sol nasce diretamente sobre a pedra do calcanhar, inundando o círculo interno de luz. Esse alinhamento é preciso. É intencional. Foi documentado e celebrado por décadas. O que a inteligência artificial descobriu foi que esse alinhamento não é único dentro do sítio. Quando a geometria completa de Stonehenge é mapeada, não apenas as pedras sobreviventes, mas a estrutura original completa reconstruída através de dados de radar de penetração no solo, o monumento contém pelo menos 4 alinhamentos astronômicos adicionais que nunca foram formalmente reconhecidos juntos. Pôr do sol do solstício de inverno. Paralisação lunar norte. Paralisação lunar sul. E mais um alinhamento que não aponta para nada visível no céu de hoje. É aqui que os pesquisadores fizeram uma pausa, onde os dados se tornaram algo mais difícil de explicar com arqueologia simples. O quinto alinhamento, confirmado independentemente por 2 programas de modelagem astronômica separados, aponta para uma posição no céu que teria correspondido, por volta de 3000 a.C., a um aglomerado de estrelas específico. Não a Estrela do Norte. Não o Cinturão de Órion, embora isso tenha seu próprio significado antigo. Este alinhamento rastreou um aglomerado que civiliza mediterrânea, as antigas mais tarde chamariam por nomes diferentes as Pleiades. As 7 irmãs. Na mitologia grega, as Pleiades eram as filhas de Atlas, transformadas em estrelas. Na tradição aborígene australiana, elas representam jovens sendo perseguidas pelo céu. No Japão antigo, eram chamadas de Subaru, um aglomerado tão importante que seu nascer marcava o calendário agrícola. O povo Lakota da América do Norte construiu sua geografia sagrada das Colinas Negras para espelhar sua posição. Os antigos egípcios as incorporaram nos alinhamentos das pirâmides. Através de culturas sem contato entre si, através de milhares de quilômetros de oceano e terra, o mesmo aglomerado de estrelas aparece repetidamente no centro da arquitetura sagrada, calendários rituais e mitologia da criação. E agora Stonehenge. A questão que isso levanta não é confortável. Os construtores de Stonehenge faziam parte de uma tradição espiritual global que a história moderna não conseguiu mapear completamente. Ou essa convergência é uma coincidência, as mesmas estrelas visíveis de qualquer lugar na Terra, atraindo naturalmente a atenção de povos antigos observadores do céu. Independentemente, a inteligência artificial não foi construída para responder a isso. Foi construída para encontrar padrões. E o padrão que encontrou foi este. Dos 47 sítios megalíticos que analisou, 31 deles compartilham pelo menos um alinhamento astronômico com Stonehenge. 11 deles compartilham o alinhamento das Pleiades especificamente. 11 sítios, através da Grã-Bretanha, França, Malta, Turquia e Egito. Todos construídos dentro de aproximadamente a mesma janela de 1000 anos. Todos orientados, pelo menos em parte, para o mesmo ponto no céu. Todos construídos por culturas que a arqueologia tradicionalmente descreveu como isoladas, desconectadas, desenvolvendo-se independentemente.
Os dados não suportam essa descrição. Há um sítio na Turquia chamado Göbekli Tepe. Você pode ter ouvido falar dele. É atualmente a estrutura megalítica mais antiga conhecida na Terra, cerca de 12.000 anos, antecedendo Stonehenge em 7 milênios. Foi enterrada deliberadamente, intencionalmente coberta pelas pessoas que a construíram, por razões que ninguém jamais determinou. Quando a inteligência artificial cruzou a geometria de Göbekli Tepe com a de Stonehenge, ela encontrou algo que o pesquisador principal descreveu nas notas do projeto como estatisticamente improvável por qualquer medida convencional. A relação angular entre os recintos primários de Göbekli Tepe espelha a relação angular entre os anéis de pedra interno e externo de Stonehenge. Não similar. Não aproximado. O mesmo. Números não têm agendas. Essa é a coisa sobre a inteligência artificial que torna suas descobertas tanto poderosas quanto profundamente inquietantes. Um pesquisador humano carrega suposições em seu trabalho, teorias que favorece, conclusões que espera alcançar, carreiras construídas em interpretações particulares do passado. A máquina não carrega nada disso. Ela simplesmente mede, compara, identifica. E quando encontra uma relação geométrica entre um sítio de 12.000 anos no sudeste da Turquia e um monumento de 5.000 anos na planície de Salisbury, na Inglaterra, ela relata isso sem hesitação, sem qualificação, sem preocupação sobre o que essa descoberta significa para tudo o que pensávamos saber. O que significa é isto. Ou duas civilizações antigas completamente separadas por 7.000 anos e 4.000 quilômetros, chegaram independentemente à mesma geometria sagrada por coincidência, ou a um fio de conhecimento percorrendo a pré-história humana que ainda não encontramos, ainda não nomeamos e mal começamos a entender. Textos antigos oferecem fragmentos. Eles sempre oferecem. Eles nunca oferecem o suficiente. Os egípcios escreveram sobre um tempo antes de sua civilização, uma idade de ouro que chamaram de Zep-Tepi, o tempo primeiro, quando deuses andaram entre os humanos e lhes ensinaram as ciências sagradas. Os sumérios falaram dos Anunnaki, seres de enorme conhecimento que desceram e deram à humanidade os fundamentos da civilização. Os textos védicos da Índia antiga descrevem uma vasta história cíclica, civilizações subindo e caindo ao longo de centenas de milhares de anos, uma linha do tempo que a arqueologia moderna descarta, mas que os povos antigos registraram com total seriedade. Nenhuma dessas tradições descreve Stonehenge especificamente, mas todas elas descrevem a mesma ideia subjacente que o conhecimento codificado em monumentos sagrados não se originou com as pessoas que os construíram, que era mais antigo, que foi recebido, não inventado. As descobertas da inteligência artificial não provam essas tradições, mas elas criam um espaço onde essas tradições se tornam mais difíceis de descartar completamente. De volta às pedras em si. Um dos elementos mais impressionantes da análise da inteligência artificial envolveu as pedras azuis, aquelas pedras menores transportadas do país de Gales com esforço e custo extraordinários. Por anos, a questão tem sido por que essas pedras específicas. Existem fontes mais próximas de rocha semelhante. As pessoas que construíram Stonehenge escolheram viajar 320 quilômetros para obter estas em particular. A jornada teria levado meses. O esforço foi impressionante. Geólogos há muito notam que as pedras azuis contêm uma alta concentração de feldspato e quartzo. O quartzo, em particular, é piezoelétrico, o que significa que gera uma pequena carga elétrica quando colocado sob pressão física. Quando a pedra se acomoda, muda com a temperatura ou vibra com o som, o quartzo produz produção elétrica mensurável. A inteligência artificial sinalizou isso em sua análise de material. As pedras azuis não eram apenas simbolicamente significativas. Eram, num sentido físico muito literal, ativas. Sob as condições acústicas certas, o tipo de ambiente sonoro ressonante que Stonehenge foi projetado para criar, aquelas pedras teriam gerado um campo de atividade elétrica de baixo nível em todo o círculo interno. O que esse campo teria parecido para quem estivesse dentro dele é algo que nenhum instrumento ainda mediu. Mas os povos antigos não precisavam de instrumentos para senti-lo.
Há relatos de escritores romanos visitando a Britânia séculos após o uso ativo de Stonehenge que descreveram o local como um lugar onde a fronteira entre os mundos parecia tênue, onde sacerdotes realizavam rituais que pareciam, para observadores externos, alcançar estado de consciência que nenhuma experiência comum poderia produzir. Os romanos não eram um povo supersticioso. Eram pragmáticos, militaristas, profundamente racionais por seus próprios padrões. E mesmo eles registraram algo em comum sobre o que acontecia com as pessoas dentro daquele círculo. Cronistas medievais escreveram sobre Stonehenge com uma mistura de admiração e medo. Geoffrey de Monmouth, no século XII, afirmou que as pedras foram trazidas da África por gigantes, depois movidas para a Irlanda e finalmente transportadas para a Inglaterra pelo mago Merlin, que precisava de seu poder para o enterro de um rei. A história é mito. Mas mitos não surgem do nada. Eles são memória disfarçada, distorcida, camada com o tempo, vestida na linguagem da era que os conta, mas apontando, sempre, para algo real que uma vez aconteceu e deixou uma impressão profunda demais para ser completamente esquecida. O que a inteligência artificial não pôde fazer, o que nenhum algoritmo pode fazer, é nos dizer o que os construtores acreditavam. Ela pode mapear geometria, modelar acústica, cruzar alinhamentos, identificar materiais, traçar rotas comerciais e cronologias de construção. Pode nos mostrar o como com mais precisão do que qualquer ferramenta anterior na história da arqueologia. Mas o porquê vive em algum lugar além dos dados. E talvez essa seja a coisa mais assombrosa que a análise finalmente revelou. Não qualquer descoberta única, não qualquer alinhamento específico ou propriedade acústica ou correspondência geométrica. O que assombra é a escala pura de intenção por trás desta estrutura. O planejamento. O compromisso geracional. A certeza de que, seja lá para o que este lugar fosse, valia tudo. Estas não eram pessoas primitivas empilhando rochas. Eles estavam fazendo algo que compreendiam completamente, algo que nós, com toda a nossa tecnologia e imagens de satélite e inteligência artificial, estamos apenas agora começando a decodificar parcialmente. Aqui está o que nos resta. Um sistema de inteligência artificial, construído por cientistas modernos, rodando em servidores, processando dados em milissegundos, olhou para um monumento de 5.000 anos e retornou com descobertas que não se encaixam perfeitamente em nenhuma estrutura histórica existente. Não na mainstream, nem mesmo nas alternativas. O que encontrou existe num espaço que é genuinamente novo. Um espaço onde a separação confortável entre mito antigo e fato mensurável começa a se dissolver. E essa é a parte que mais inquieta as pessoas. Vivemos numa era que confia em máquinas. Confiamos nelas com navegação, com diagnóstico médico, com sistemas financeiros, com a gestão de redes elétricas e rotas de voo e o roteamento de comunicações globais. Construímos inteligência artificial precisamente porque reconhecemos que a percepção humana tem limites, que perdemos coisas, que carregamos viés, que nossa atenção é seletiva e nossa memória é imperfeita. Então, quando essa mesma tecnologia volta sua atenção para o mundo antigo e retorna com descobertas que desafiam a história que contamos a nós mesmos sobre a história humana, a história onde a civilização se move em linha reta do primitivo ao avançado, do simples ao complexo, da escuridão em direção à luz, enfrentamos uma escolha. Podemos descartar as descobertas, encontrar objeções metodológicas, questionar os conjuntos de dados, recuar para o conforto das estruturas estabelecidas. Ou podemos sentar com o desconforto e perguntar o que é, exatamente, que temos medo de descobrir. A palavra aterrorizante no título deste documentário não é acidental, mas não significa o que você pode esperar. Não é aterrorizante porque as descobertas sugerem algo perigoso. Não é aterrorizante porque a inteligência artificial descobriu evidências de alienígenas antigos ou forças sobrenaturais, ou qualquer uma das explicações dramáticas que preenchem as margens da especulação popular. É aterrorizante por uma razão mais silenciosa. É aterrorizante porque,
Se a análise da inteligência artificial estiver correta, se Stonehenge for um nó numa vasta tradição antiga e globalmente conectada de conhecimento sagrado, então uma enorme porção da história humana está simplesmente faltando. Não mal interpretada. Não mal compreendida. Faltando. Perdida. Perdida na lacuna entre o mundo que existia antes da escrita e o mundo que podemos documentar com certeza. E história faltando significa compreensão faltando. Significa que a história que contamos sobre quem somos, de onde viemos e do que nossos ancestrais eram capazes, está incompleta de maneiras que não podemos medir completamente, porque não sabemos o que não sabemos. Há uma teoria mantida em silêncio por um pequeno número de pesquisadores sérios, não vozes marginais, mas arqueólogos e historiadores credenciados, de que o grande período de construção megalítica não foi um começo. Foi uma resposta. Que os monumentos Stonehenge, Göbekli Tepe, as pirâmides do Egito, os templos de Malta, os círculos de pedra de Orkney, foram construídos por culturas que estavam lembrando algo, não inventando. Que estavam codificando conhecimento em pedra porque entendiam, a partir de alguma tradição ou experiência ou catástrofe que não podemos mais identificar, que o conhecimento armazenado apenas na memória humana não sobrevive. Que civilizações caem. Que inundações vêm, que o fogo se espalha, que a única coisa que dura, o único vaso forte o suficiente para carregar significado através de milhares de anos, é a pedra disposta com precisão geométrica sob o céu aberto. Se isso for verdade, então Stonehenge não é um monumento ao que aquelas pessoas acreditavam. É uma mensagem. A questão que permanece é aquela que a inteligência artificial não pode responder. Aquela que nenhum algoritmo jamais resolverá é se somos os destinatários pretendidos dessa mensagem, ou se somos simplesmente os que ainda estavam aqui quando a tecnologia finalmente chegou para começar a lê-la. Fique em Stonehenge, numa manhã clara. Observe a luz se mover. Sinta o vento atravessar a planície. Ouça o silêncio que se assenta sob todo som naquele lugar. Um silêncio que parece, para quase todos que já estiveram lá, como se estivesse esperando por algo. As pedras estão esperando por 5.000 anos. O que quer que estejam tentando nos dizer, estamos apenas agora aprendendo a ouvir.